Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando aqui o nosso curso de catecúmenos, a nossa quarta aula. Hoje nós estudaremos sobre redenção, Jesus Cristo como Salvador. Somos da Igreja Presbiteriana Gilead de Porto Velho. E então vamos lá para a nossa quarta aula. Fazer um lembrete aqui de como que foram as nossas últimas aulas, só para facilitar o nosso processo. Primeiro, nós vimos o que é catecúmenos. Catecúmenos é o estudante da Bíblia, aquele que está se preparando para se tornar membro de uma comunidade, de uma igreja, né? Então ele está estudando os princípios elementares da Bíblia. Estudamos a estrutura da Bíblia, como que ela é organizada, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, os autores da Bíblia, o tempo que foi utilizado para escrever a Bíblia, a quantidade de autores, tudo isso. Se você não participou dessa aula, é muito importante que você vá lá no YouTube e assista essa aula completa, porque tudo que a gente vai estudar está baseado na Bíblia. A Bíblia vai ser a nossa diretriz para tudo, ela é a nossa única regra de fé e prática. É muito importante que você saiba qual é a estrutura da Bíblia e aprenda cada vez mais através da Bíblia. E na Bíblia nós vimos o projeto de Deus com a criação, que acabou culminando na queda do ser humano. E o ser humano, com a queda, houve uma ruptura, uma separação entre o homem e Deus. E a Bíblia diz que o homem estava morto nos seus pecados e delitos, e um morto não pode fazer nada para arrumar a sua situação espiritual. Então o próprio Deus veio, se entregou no nosso lugar, e é isso que a gente vai estudar hoje, como que Cristo fez isso. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio e tomou o nosso lugar, né? Nós estávamos condenados a estar eternamente separados de Deus. Jesus Cristo vem, morre e paga o preço dessa condenação por nós. Então, vamos para frente. Será que eu poderia me salvar? Será que existe alguma maneira do ser humano salvar-se a si mesmo? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Pode o homem se salvar? Não pode. Lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão separados, carecem, estão destituídos da glória de Deus. Gálatas 2:16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Então mesmo que o homem faça tudo o que a lei determina, ele não vai ser justificado. Pois qualquer que guardar a lei, mas tropeçar num só ponto, é culpado de toda a lei. Não é que ele vai levar a culpa de um pecado que ele não cometeu, ele vai levar a culpa de ter quebrado a lei. Então, por menor que seja o seu pecado, ele quebrou a lei. E Deus, sendo justo, acabou inferindo essa condenação. Você quebrou a lei, você quebrou essa possibilidade de relacionamento com um Deus que é santo, que é perfeito, que não tem mancha nenhuma no seu ser. E aí nós, como pecadores, não tínhamos como conviver com ele. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se alguém pudesse se salvar obedecendo a lei, Cristo não precisaria ter vindo, Cristo não precisaria ter morrido. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, esse texto diz claramente, né? O homem morre e ele já não tem mais condições de reorganizar o seu relacionamento com Deus. Então Jesus Cristo vem para nos ajudar naquilo que nós não tínhamos condições de resolver. Como é que Cristo entra nisso? Primeiro, ele entra como humano. Por que humano? Porque somente um humano poderia representar nós como humanos. Foi um humano que pecou. Então um humano precisaria pagar o preço por outros humanos, porque senão não valia. Quando no Antigo Testamento se pegava um animal para pagar por um pecado, era por um tempo, aquele ato, primeiro era uma representação do que Jesus Cristo iria fazer, e segundo era por um tempo curto, era por um tempo determinado. Então Jesus Cristo veio como o cordeiro sem mancha, né? Encarnado, humilde, sofreu, teve fome, sede, sono, e tudo isso são características da humanidade de Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
João 1,14. Em Filipenses 2, de 5 a 8, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E Isaías 53:4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, alguns textos aí falando da característica humana de Jesus, né? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e de Deus. Jesus passou por todo o processo que um bebezinho passa, porque ele era 100% homem, apesar de ser 100% Deus, era 100% homem. Então ele teve que aprender a andar, a falar, a fazer cálculos, tudo isso ele teve que aprender por causa da sua natureza humana, que teve que passar por todo esse processo. Jesus se angustiou, como diz esse texto, Jesus ficou triste, Jesus chorou. Então, essa encarnação de Jesus é porque ele precisaria assumir o nosso lugar e só alguém em carne poderia pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus também era divino, né? Ele foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus 1:20. Ele foi chamado de Emanuel, que é um título divino, Deus conosco, né? Ele foi adorado por homens e adorado por anjos, né? Como diz o último versículo aí que está na tela, né? Hebreus 1:6. E novamente introduziu o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Olhe lá no terceiro texto. Então eles, aqui os homens, né, adorando Jesus, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse texto é a sequência do que a gente leu antes, no slide anterior. Lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Então, características da divindade de Cristo. Seria suficiente Cristo morrer por nós ou a gente precisa fazer alguma coisa? Vamos ver esses textos. 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esses textos eles falam da reconciliação, da justificação, da absolvição, e tudo isso por causa do amor de Deus por nós, né? Esse último versículo, quando diz que Deus deixou os pecados impunes, ele deixou os pecados impunes para nós, mas alguém foi punido. Jesus foi punido pelos nossos pecados. Ele levou a carga dos nossos pecados. Então, vamos adiante. Falando ainda um pouquinho sobre a obra de Cristo, né? A obra de Cristo é a sua morte vicária, a purificação de pecados e a sua ressurreição, na qual ele conquista a vitória sobre a morte e sobre Satanás, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso já estava prefigurado no Antigo Testamento. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Gênesis 3,15, o proto-evangelho, né? A primeira aparição na Bíblia, a primeira menção na Bíblia sobre o que Jesus Cristo faria. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Satanás seria ferido por Jesus na cabeça, ele esmagaria a cabeça de Satanás, mas com isso seu calcanhar seria esmagado. Então a morte de Jesus representa isso. Ele foi entregue, Jesus, né, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Todos serão vivificados em Cristo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus
tem a sua obra plena, completa, perfeita. A gente não tem nada para diminuir, não tem nada que a gente faça que diminua a obra de Deus e não tem nada que a gente faça que melhore a obra de Deus. Então vamos para frente, vamos ver aqui um pouquinho a atuação do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo atua? Vai ter uma aula específica que a gente vai trabalhar bastante sobre o Espírito Santo, mas aqui é só uma pincelada, né? Ele atua no novo nascimento, na nossa conversão e na regeneração. Alguns dos aspectos do que ele faz, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Espírito de Deus trabalha criando um novo ser em nós, né? Uma nova criatura. Não por obras praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tais foste algum de vós, mas vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, a ação do Espírito Santo é muito importante nesse processo de salvação, né? Qual é o papel do homem nesse processo todo, né? A gente tem a nossa parte também. Reconhecer que Deus é Deus acima de todas as coisas, reconhecer que somos pecadores e deixar com que a nossa vida seja modificada de tal forma que agrade a Deus, né? Então, certo, como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Isso, texto de Antigo Testamento, hein? Falando sobre a necessidade de conversão. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 17,30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, um grande passo aí que o homem dá é essa questão do arrependimento, que é parte do processo do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo que age em nós, mas a gente precisa reconhecer isso, e a gente reconhece por fé, que também é dada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, olha a ação. Primeiro ele caiu em si, isso já é uma ação do Espírito Santo trabalhando na vida da pessoa, provocando esse arrependimento na condição que ele está. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lembra o que Adão e Eva fez lá no jardim? Se esconderam de Deus. Aqui não. Aqui, por causa da ação do Espírito Santo, a gente se levanta e vai ter com o pai. Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e o pai nos recebe bem como filho mesmo, né? O justo viverá da fé. A fé é algo muito importante, né? Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. João 3,16 diz que é para todo o que nele crê, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou, né? Então, a gente tem esse processo de nova criatura agora com esse DNA de Deus, o Espírito Santo agindo em nós, o arrependimento, querer ser cada vez mais parecido com Deus, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus quer esse relacionamento de intimidade aí com as nossas vidas. Vamos para as nossas obras. O que acontece então agora conosco? Será que, já que eu não posso fazer alguma coisa, né, ter alguma obra para garantir a minha salvação, qual é o lugar das obras na minha vida, já que eu fui salvo, já que eu sou crente? Primeiro, nós fomos salvos não pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Isso precisa ficar bem
fixado na nossa cabeça, né? Efésios 2, de 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Como assim? Eu fui salvo pela graça, mas fui criado para as boas obras? Exatamente. Você não foi salvo pelas boas obras, mas foi salvo para as boas obras. Ok? Para que ninguém se glorie. A gente é salvo para agora ter um novo procedimento, e esse novo procedimento vai agradar ao nosso Senhor, porque a gente quer ser cada dia mais parecido com Ele. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvar? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É uma questão de testemunho da vida da pessoa. Testifica que essa pessoa realmente foi alcançada pelo Espírito Santo. Testifica que essa pessoa verdadeiramente crê aquilo que ela fala, a maneira como ela vive. Então, a maneira como a gente vive é uma maneira que vai colocar as obras em prática, com certeza. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou 1 João 5,13, né? Tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. E 1 João 5, de 9 a 11, que vai falar que Deus deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho, e agora a gente precisa crer nisso, né? Porque quem não crê no testemunho de Deus acaba tendo uma fé em vão, né? A gente acredita no testemunho de homens e não vai acreditar no testemunho de Deus. Então a gente precisa acreditar mesmo que Deus fez uma obra plena e perfeita nas nossas vidas e que nos chama agora para uma obra também na nossa própria vida e depois na vida de outras pessoas. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Maravilhoso isso, né? Saber que somos filhos de Deus. Então, vamos para um resuminho aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Jesus Cristo é único e suficiente Redentor. Por isso que a gente afirma que nenhum outro caminho leva a Deus. Tem gente que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus diz claramente, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá em Atos 4,12 diz, reforçando isso, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Maravilha, né? A conclusão é, diante do pecado que assola a humanidade, Deus estabeleceu um plano de salvação que culminou na vinda de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, nosso Redentor. Ele é o Salvador ungido, único e suficiente. Enviado de Deus para salvar o seu povo, ele, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, nasceu por obra do Espírito Santo, vestiu-se de humanidade, identificou-se com a nossa realidade, comeu, bebeu, dormiu, sorriu, chorou, conviveu com todo tipo de gente, sentiu dores, angustiou-se, sofreu, morreu, exerceu milagres, curas, foi tentado, mas sem jamais pecar. E ao final ressuscitou. Ele está vivo e um dia virá para buscar a sua igreja. A gente precisa confessar esse Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. A gente precisa reconhecer isso. Ser redimido por Cristo provoca esse desejo no nosso coração de confessar que Ele é o nosso Senhor. Por isso eu tenho dito que essa aula é a mais importante do nosso curso, porque nessa aula a gente tem a oportunidade de fazer essa oração. E aí você coloca seu nome ali no traço e faz essa oração. Você pode fazer apenas mecanicamente aqui, como a gente vai estar lendo no curso, mas você pode parar e falar assim, Deus, eu quero que isso seja uma verdade na minha vida. Cada sentença dessa oração eu quero que seja uma verdade no meu ser. Eu quero viver dessa forma em nome de Jesus, ok? Senhor Jesus, eu
Cristiano Santos. Reconheço que sou pecador e que necessito do teu perdão. Creio que tu és o Filho de Deus que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu me arrependo dos meus pecados e peço que me perdoe de todas as minhas transgressões. Entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor, e reconheço que não posso salvar a mim mesmo e dependo inteiramente da tua graça e misericórdia para a minha salvação. Te reconheço como meu Senhor e Salvador pessoal. Venha habitar em mim através do teu Espírito Santo, transforma-me em nova criatura e guia-me na tua verdade. Ajuda-me a viver uma vida que te honre em tudo que eu faço. Entrego todos os meus fardos, preocupações, desejos em tuas mãos. Confio em ti para cuidar de mim e para dirigir o meu caminho conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor Jesus, por amar-me incondicionalmente e por ofereceres a salvação gratuitamente. Que a minha vida seja um testemunho do teu amor e da tua obra redentora, em nome de Jesus. Amém. Você pode ter feito essa oração a primeira vez e eu espero que o Espírito Santo esteja trabalhando a sua vida, se foi a primeira vez que você fez essa oração e fez de verdade, não só intelectualmente, mas como um agir do Espírito Santo regenerando a sua vida, redimindo, trazendo você para essa consciência do plano de salvação, na qual o homem estava caído e Jesus Cristo veio para resgatar. Que Deus te abençoe. Bem-vindo à família da fé espiritual. Que Deus continue a boa obra que começou na sua vida, em nome de Jesus. Amém.